Fala galera, beleza? Eu sou o Caio e estamos começando mais um vídeo aqui do canal. E você sabe que dia é hoje? Não? Hoje é 28 de junho, o dia que é comemorado o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. E antes de tudo eu quero falar que se você acha que esse dia é mimimi, lacração, besteira, de duas uma, ou você não conhece o sentido da data, ou você conhece e basicamente tem ódio a essas minorias. Se o seu caso é o segundo, eu peço que você nem continue assistindo e já saia do vídeo, não se inscreva no canal, porque esse não é o tipo de público que eu quero cultivar aqui dentro. Se você é do primeiro, não conhece a história e acha isso uma besteira, eu vou contar pra você a história pra você ver se acha ou não uma besteira. Se ainda assim, com toda essa represália, você achar que é besteira, é mimimi, é lacração, é choro de minoria, também não precisa ficar aqui. Porta da rua, serventia da casa. E esse dia é comemorado nessa data porque ele relembra os acontecimentos lá da revolta de Stonewall, mas que foi um divisor de águas nas conquistas e lutas por direitos da comunidade LGBTQIA+. Isso rolou lá em 1969. E nessa época era meio que proibido você não ser hétero. Isso já aconteceu e não é muito distante, a gente tá falando dos anos 60, tá galera? E aí nessa época a comunidade se reunia em alguns lugares clandestinos. Então, como era proibido você estar a céu aberto com o seu namorado ou com a sua namorada, com seus parceiros, eles se reuniam em bares, em locais específicos. E um dos principais bares era o Stonewall Inn, que é um bar que até hoje existe lá no bairro do Village, em Nova York, que inclusive é conhecido por ser o bairro gay de Nova York. E nesse bar geralmente não tinha batidas da polícia, porque era um bar que pagava uma propina ali pra máfia, então a polícia fazia uma vista grossa. Só que no dia 28 de junho de 1969, eles se cansaram disso e invadiram o bar com uma abordagem truculenta. Só que ao invés de simplesmente aceitar mais uma repressão, os frequentantes lá do bar resolveram responder a todo aquele ataque. Então começou uma treta generalizada, botaram fogo no bar, então teve meio que um conflito ali entre a polícia e os frequentantes. E isso desencadeou em centenas de protestos pelos Estados Unidos e também pelo mundo. Então foi um grande divisor de água aí, essa coisa triste, né, essa ação truculenta da polícia, mas que ajudou a comunidade a conseguir diversos direitos no decorrer dos anos. Porém, esses direitos ainda estão muito aquém do que a gente fala aí de igualdade, porque a gente ainda vê na nossa sociedade muito incrustado isso, esse preconceito com essa comunidade. E para celebrar essa data, ou pra gente lembrar dessa data, eu resolvi fazer um vídeo falando de cinema, séries, animes, tudo em geral, tudo que a gente já fala aqui no canal, só que voltado para a comunidade. Hoje não vai ter nenhuma lista celebrando os personagens, eu já fiz lista aqui no começo do mês, vou deixar linkado aqui para vocês. Postei uma lá no meu Instagram hoje também de personagens dos games, mas eu tô aqui para falar sobre os personagens em si, dentro das narrativas, e como os personagens LGBTQIA+, evoluíram com o decorrer dos anos. Se eu falar pra você que eu tô fazendo uma história de um cara bem forte, parrudo, todo peludo no peito, com um grande bigode que às vezes se veste de policial, o que você vai achar desse personagem? Provavelmente você lembrou de algum estereótipo de um personagem gay, não é verdade? E esse é um estereótipo que a indústria criou na sua cabeça, veio muito lá depois do Village People, e aí começaram a incrustar isso, a gente tem até no Dragon Ball um personagem que é assim, e esse é um estereótipo aí criado pela indústria pra você. É muito doido isso porque você não vai encontrar esse homossexual dessa maneira, um cara de bigode e tal. Claro, ele não vai sair na rua pra ir no mercado com uma roupa de policial, de repente numa festa, em alguma coisa mais específica, de repente na parada do orgulho, ele pode até estar com essa roupa, mas o cara não sai da casa dele pra ir no mercado. No Dragon Ball Z, por exemplo, a gente tem o personagem indo lutar com uma roupa dessa. Ele não iria lutar com isso, tá ligado? Então, a gente tem esse estereótipo. Outro estereótipo que já saturou é o do personagem travesti ou transgênero que trabalha com prostituição. Eu sei que infelizmente é a realidade de muitos, esse tema aí voltou até para debate aí depois do No Limite, depois que a Iris falou besteira lá sobre a Ariadna, mas é uma coisa que também vem se quebrando, né? A gente luta muito por isso, para ver essas pessoas inseridas dentro do mercado de trabalho de acordo com as habilidades e capacidade delas. Então mesmo, de repente, se a pessoa quiser trabalhar com prostituição, ok. Só que a gente tem que dar essa opção, não tem que ser tipo, você é transgênero, infelizmente eu não quero você na minha empresa e você vai trabalhar com prostituição. A gente sabe que mesmo que devagar, essas pessoas estão sim se inserindo muito no mercado de trabalho em diversas funções e muitas empresas passaram a abraçar muito essa causa. E isso eu acho uma vitória enorme. Inclusive a gente tem até processos seletivos que são exclusivos para pessoas transgêneros ou travesti. E isso é um avanço muito legal da gente ver, essa inserção no mercado de trabalho.
Claro que ainda tá engatinhando, mas eu tenho muita fé que em breve isso vai ser uma coisa comum e não vai ser a coisa diferente que a gente vai destacar. E há um tempo atrás, nas obras de ação e aventura, existia aquela velha máxima lá, né? Não se bate em mulher. É claro, você não tem que bater em mulher, isso é óbvio. Mas quando você joga um jogo de ação, é normal você ter um personagem masculino contra um personagem feminino. Num filme de ação, vai ter a heroína contra um vilão, ou um herói contra uma vilã. Isso é normal ali da ficção, a gente tem que entender que aquilo é ficção. Só que lá nos anos 90, a indústria tinha um pouco de medo de fazer esse tipo de luta, como por exemplo em Street Fighter. Vocês devem conhecer a Poison, essa é a primeira personagem transgênero do jogo. Ela foi criada como transgênero com a desculpa de que os criadores do game não queriam que o jogo fosse polêmico por ter uma mulher apanhando de um homem. Como se isso tornasse a agressão a uma mulher transgênero menos agressão à mulher do que uma agressão a uma mulher cis. E como eu falei em algumas obras, as personagens acabam sendo inseridos de uma maneira muito errada. Como por exemplo a Miyuki lá em Yu Yu Hakusho. Tem uma cena clássica do anime que até hoje muita gente compartilha nas redes sociais, que depois de um tempo você entende como aquilo ali é problemático para a pessoa que é travesti. Que é uma cena que o Yusuke vai lutar contra ela e ele apalpa ela antes de começar a luta. Ah, então foi naquele momento? É, aí eu apalpei o seio, mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas aí quando eu apalpei mais embaixo, meu filho, o negócio ficou esquisito. Aí eu descobri, eu tive certeza. Pra você isso aí pode ser só mais um mimimi, mais uma lacração, falar, pô, é só uma brincadeira, uma piada, mas pra pessoa que sente isso no dia a dia, machuca e muito. E o que me deixa muito feliz é que depois disso, o Togashi criou diversos personagens LGBTQIA+, em Hunter vs Hunter e deu pra eles uma profundidade muito interessante e com muito mais características assim sobre a história, sobre o que é o personagem, além da sua sexualidade. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu conversei com uma pessoa que curte muito animes, inclusive ela sabe quem que é, se ela estiver assistindo esse vídeo aqui, um abraço aí pra você. E que a gente debateu sobre esse tema, né? Eu queria entender um pouco mais sobre isso para saber se o Togashi fez isso para se redimir ou se ele realmente tinha essa cabeça lá nos anos 90 e evoluiu, como é que funcionou essa transição dos personagens, essa diferença entre essa interação lá do Yusuke e os personagens do Hunter vs Hunter. E essa pessoa me falou uma coisa muito interessante. Quem foi escroto nessa questão não foi o criador, o Togashi, sim o Yusuke. Ali ele mostrou um traço da personalidade do personagem. O Quabra também tinha mais ou menos o mesmo traço. Então a gente entende um pouco mais da personalidade, fala mais sobre o Yusuke do que sobre a obra e o criador em si. Isso é preconceito. Você descobriu que não sou mulher e não maneirou no golpe. Meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração e a minha voz são de mulher! Para de falar besteira! Se você é homem, haja como homem! Outro estereótipo que ninguém aguenta mais é a questão do personagem gay ser o bibelô da patricinha. Você já deve ter visto aí em todos os filmes adolescentes aí dos anos 2000, dos anos 90, a patricinha sempre tem, entre aspas, um gay de estimação. Isso é muito bizarro, porque isso às vezes tá com a vilã do filme e ele é só um personagem que tá ali pra falar ok, tá ligado? Um personagem que tá de canto, muitas vezes até pra fazer o alívio cômico. E aí a gente entra em outro ponto, que é essa questão aí do personagem gay servir apenas como alívio cômico, não tem nenhuma profundidade, nenhuma relevância pra trama. A gente viu isso em diversas obras e é muito legal a gente ver que mesmo gradativamente o papel desses personagens estão evoluindo dentro das obras. Não só do personagem, o arco, a profundidade da história em si, mas também a representatividade fora disso, como por exemplo o caso da Dreamer lá de Supergirl, é uma personagem que é trans, interpretada por uma atriz trans. Então a gente tem essa representatividade do personagem também pela pessoa que está interpretando e ganha uma profundidade muito, mas muito maior. E muita gente fala que é lacração, que é mimimi e querem ganhar dinheiro em cima disso. É óbvio que querem ganhar dinheiro em cima disso. Você conhece algum estúdio de cinema aí que vive de ar, que vive de sol? Tudo que um estúdio faz é para ganhar dinheiro em cima. A grande questão está em como você faz isso. Vai ter estúdio que vai fazer uma obra escrota para um público escroto. E vai ter estúdio que vai ter essa consciência, vai ter esse respeito de igualdade para conseguir escalar um elenco e esses personagens de uma maneira correta dentro das suas obras. E é evidente que muita gente vai ver esse vídeo aqui, mesmo depois de tudo que eu falei, desses exemplos aí estereotipados, e vai pensar, pô, isso aí é choro, é besteira, é lacração, é mimimi, não adianta em nada. É claro que pra você não vai adiantar em nada, enquanto não é sua dor, não vai te adiantar em nada. E pra você que ainda acha que tudo isso é mimimi, é lacração, é uma chatice, por teimosia chegou até aqui,
eu peço que você não se inscreva no canal. Se você não gostou, dá dislike, deixa seu comentário aí que obviamente eu vou excluir, porque aqui eu não quero criar uma comunidade homofóbica ou que tenha ódio a qualquer outra minoria ou qualquer outra pessoa. Aqui eu quero ter pessoas, claro, a gente não é um super canal, mas eu quero ter aqui dentro pessoas que entendam isso, tenham um pouco de humanidade dentro delas mesmas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você acha dessa evolução, se você lembra algum estereótipo. E não esquece também de mandar esse vídeo aqui para os seus amigos conhecerem o canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!